Esse é um filme diferente de todos os que eu já realizei. É um filme sobre meu pai. Já deveria ter saído há muito tempo. É um daqueles projetos que a gente começa e não consegue terminar. Confesso que ele é um resgate de um velho HD, onde eu guardei durante muitos anos esses depoimentos. De tanto ouvir falar do meu pai por parte de outras pessoas, professores, de família, de amigos, que os elogios me soavam falsos, como se as pessoas quisessem agradar um menino que perdeu seu pai. Mas foi somente alguns anos depois do seu falecimento que eu aceitei o desafio de conhecê-lo melhor. Os seus amigos estavam envelhecendo e eu simplesmente não poderia deixar de gravar as suas palavras. Não, mas é demorado assim, né? Principalmente esse do pai, porque é um negócio que eu faço assim, quando tenho um tempinho para entrevistar alguém e tal. Como filho, conheci o meu pai como ninguém, mas também deixei de conhecê-lo como ele se fez conhecer para os outros. Tive que aceitar a verdade que habitava dentro de cada pessoa que cruzou com ele durante o tempo da sua jornada nessa terra. Acho que o meu sentimento era de não querer perder aqueles depoimentos tão únicos e especiais. Parece fácil, mas não foi. Tive que encarar frente a frente os meus instintos e fantasmas. Mas que proveito teria toda essa obra ao invés de morrer com meu pai, ela morresse comigo? Não posso adiar ainda mais esse filme. Com a ousadia e coragem que eu não tenho, espero conseguir apresentar a vocês, a quem possa interessar, o professor Aníbal, meu pai. Aníbal Nunes Pires, professor Aníbal. Fui sozinho em Florianópolis, da minha juventude, o poeta, o humanista, um precursor no plano da relação entre aluno, entre pedagogo e discípulo. Enfim, um homem que tinha uma capacidade de ser afetuoso ensinando, extremamente aberto, compreensivo e dotado dessa qualidade indispensável e rara, a capacidade de despertar a inteligência. Falar sobre o Aníbal é falar sobre dezenas de coisas, ou talvez centenas. Ele foi crítico de arte. Ele fez algumas críticas sobre os nossos trabalhos, nos incentivou quando nós começamos. Quando eu digo nossa, a nossa turma toda. Assis, Maia, Aldo Nunes, que era colega dele como, né, de magistério. E ele foi professor, crítico de arte, escritor. Ele ajudou no cinema, o primeiro filme feito em Santa Catarina, que foi O Preço da Ilusão. E, aliás, o Aníbal também foi um excepcional poeta, né? Do Aníbal não dá de falar nada, assim, ou é preferível ficar calado e dizer que ele foi grande em tudo. Porque se a gente for examinar detalhadamente o que ele fez, ficaria um dia todo conversando, né? Porque ele influenciou uma geração inteira, né? Você já pensou em influenciar nas artes plásticas que ele não pintava? O aluno mais avesso à elucubração, à curiosidade mental, perto dele despertava. Ele tinha, com sua capacidade de transmissão, algo imponderável. Foi, no meu tempo, a figura mais querida de mestre. Eu conheci o tio como uma pessoa, não como professor, mas como tio, que não sei se deve ter diferença. Eu nunca tive aula com ele, mas, digamos assim, ele se dava muito com as crianças, né? Então, eu me lembro bem, por exemplo, que ele pegava a turma, levava até a Praça da Alfândega, pegávamos o ônibus de Coqueiros e íamos tomar banho de mar no Praia Clube em Coqueiros. Quando eu tinha 5 anos, eu tive um acidente e perdi a visão
da vista direita. E daí o pai, ele começou a fazer para mim teatro assim de sombra. Ele fazia à noite assim contra a parede com vela, fazia com as mãos e com papelão, teatrinho de sombra. Eu comecei a me interessar, aí eu comecei a não botar mais a mão no olho, ele começou a me dar livros, e daí dessa forma eu fui começando a enfrentar a claridade, enquanto de outras formas eu não tinha conseguido. Foi de uma forma tão assim sutil que me ajudou muito na ocasião. E quando eu entrei para a escola com 6 anos, eu já sabia ler, porque aprendi a ler, de tanto eu pedi para ler para mim, eu aprendi a ler sozinha por causa dele. Ele às vezes se exibia com o Salim, que disse para ele estava às vezes comentando e falando inglês, tudo, porque eu era muito metida, estava sempre no meio deles. Ele disse assim: minha filha tem 8 anos e já leu Dostoiévski. Não só ele, como a minha avó, como a minha mãe, meus tios eram viciados em jogo de... Viciado é maneira, entre aspas, né? Jogo de bicho. Então, por exemplo, a minha avó, né, dizia, em 1900 e... Ela tinha um caderninho, anotava, bicho dia a dia, né? Em 1927, nesse dia, deu cabra. Aí jogava na cabra. Conta a Helena, nossa prima, que certa feita ele sonhou com um gato caindo do muro e jogou no burro e ganhou. Ele disse, porque gato não cai de muro, só se for burro. Ele era sempre convidado assim para patrono, paraninfo das turmas do Colégio Catarinense, do Instituto Cação e tudo. E eu ficava agoniada porque ele ainda não tinha terminado o discurso, não tinha feito. Onde é que está o discurso, pai? Porque eu sempre ia às formaturas com ele, com a mãe, né, com ele, assistir. E ele dizia sempre que estava na cabeça. Na última hora ia para a máquina, e batia o discurso e saiu o discurso. Meus amigos e meus afilhados, quando as palavras proferidas morrem e não convencem mais, quando os homens não mais se reformam com as palavras, posto que elas são uma negação de quem as fala, há mister revalorizá-las com a força do coração e com a sinceridade, mesmo que ela venha ferir o nosso orgulho e a nossa vaidade. Sempre que me encontro na contingência de falar a uma turma de jovens, tento e esforço-me por buscar a palavra ou expressão exata capaz de operar transformações positivas no pensar e no agir dos meus paraninfandos. Há sempre uma alegria, uma solene satisfação, um hino de glória a tudo que começa para a vida. A criança que nasce, a semente que germina, o dia que surge, a flor que desabrocha, a carreira que se inicia. Aníbal Nunes Pires iniciou a sua trajetória como professor no antigo ginásio catarinense, hoje Colégio Catarinense, em 1935, como professor de matemática. O ginásio catarinense era a principal instituição de ensino secundário em Santa Catarina e na sua capital. Então, o ingresso de Aníbal nesse educandário, dirigido pelos padres jesuítas, era sinônimo de prestígio social e docente. Mas ele dava aula em praticamente tudo quanto era instituição de ensino de Florianópolis. Ele dava no Instituto de Educação, Colégio Catarinense, Academia de Comércio e vai por aí afora. E o escritório dele era uma pasta preta que ele tinha. Então, de manhã ele vestia o terno, a gravata, colocava a pasta debaixo do braço com os horários e provas, etc., e fazia o périplo dele, né? E o interessante é que ele não tinha carro, dava aula nesses lugares todos, e eu acho que ia a pé, de ônibus. Como é que conseguia fazer isso, né? Cumprir os horários e ele tirava isso de letra, não tinha problema. O professor Aníbal ensinou por quase 40 anos no Colégio Catarinense. E foi admitido no Colégio Catarinense com 20 anos de idade. Portanto, um dos professores mais jovens que foi admitido na história do Colégio Catarinense. Mas o professor Aníbal
na época, nos ajudava porque compunha a banca de matemática, ao lado do professor Valdir Bush, que era tido como um rigoroso professor que não permitia nem um zumbido de uma mosca na sala de aula, mas o professor Aníbal chegava no exame oral, era a nossa salvação, porque ele compreendia e entendia a dificuldade dos alunos para a matemática. O professor Aníbal se comportava como professor como aquele juiz de futebol que ninguém fala. Passa a partida, nem uma torcida falar nele, nem outra torcida, porque ele conduziu tão bem aquela partida que passou desapercebido e conseguiu agradar a gregos e a troianos. Aníbal Nunes Pires terá uma inflexão na sua carreira docente em meados dos anos 50. Por quê? Por um lado, ele ingressou no Colégio Coração de Jesus, localizado em Florianópolis, como professor de português. O Colégio Coração de Jesus era uma instituição também de elite, mas educava as moças, as moças da sociedade, podemos dizer assim, as moças dos grupos sociais privilegiados. E, por outro lado, ele ingressou no Instituto Estadual de Educação, que era, historicamente, uma instituição de formação de professores. Essa afeição que Aníbal Nunes Pires tinha pelas pessoas e pelo saber o tornou um dos homens mais significativos na cultura catarinense. Quando me tornei seu aluno aos 13 anos de idade, aos 14, eu me propus a criar um jornal, um tabloide, muito modesto, mas enfim, naquela minha visão, um jornal interno da Escola Técnica Federal. Ele foi o meu grande estimulador. E com 14 anos eu comecei então a publicação das minhas primeiras escritas, eu diria sob o patrocínio de Aníbal Nunes Pires. É importante dizer que o professor catedrático, até a reforma universitária de 1968, era uma figura que impunha muito respeito, muita autoridade. E podíamos dizer que o professor catedrático era uma verdadeira instituição. No entanto, o professor Aníbal, ele se afastou desse modelo padrão hierárquico que havia em Florianópolis e no Brasil nos anos 50, na medida em que ele era pautado por uma prática pedagógica marcada pelo diálogo com os alunos, por uma relação horizontal com os seus estudantes. Ele chegou como uma pessoa desarmada, vamos dizer, com materiais para nos apresentar e com propostas de trabalhos que a gente poderia fazer. Essas propostas fizeram, inclusive, com que eu desse algumas aulas a partir das ideias do professor Aníbal. Outra observação que eu faço daquelas aulas dele é que ele era um estimulador, um apoiador. Estimulador no sentido de provocar que as pessoas fizessem produção, escrevessem, não ele a aparecer, mas provocando as pessoas para que elas produzissem. Então, nesse sentido, ele se enquadra, em termos pedagógicos, dentro da chamada perspectiva da escola nova, que procurava colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. Então, ele se afasta também da educação tradicional, ou, nos termos do Paulo Freire, da educação bancária, aquela que procura depositar conhecimento nos alunos e fazer com que eles retornem esse mesmo conhecimento. Não é? Pelo que sabemos das memórias do antigo Instituto Estadual de Educação, é que o professor Aníbal era efetivamente um professor moderno, no sentido que ele procurava estimular a criatividade dos seus estudantes secundaristas. Ele vai migrar do ensino secundário para o ensino superior. Ele vai ingressar efetivamente nas duas universidades públicas que existiam em Florianópolis nos anos 60. Então,
Na Universidade Federal, ele vai atuar como professor de literatura brasileira, não é? Afastando-se efetivamente dos estudos matemáticos, né, que o marcaram no início da sua carreira no antigo ginásio catarinense. E ele vai também atuar como animador cultural na UFSC desde o seu ingresso. Por outro lado, na UDESC, ele ingressou na antiga Faculdade de Educação, não é? E aí também ele vai se direcionar para a área humanística, no sentido em que ele vai trabalhar com disciplinas, sobretudo de culturas e artes, não é? E aí, novamente, nós temos o seu afastamento da matemática, não é? E ele vai, assim, se consolidar como um professor da área de humanidades. Tomemos, portanto, uma atitude crítica perante os fatos e as coisas que nos ensinam, porque fazer estudo autêntico não é repetir o que diz o mestre ou o que está repetido nos livros, mas experimentar, pensar, concluir, ajuizar. Mas só ajuiza por si próprio todo aquele que não jura na palavra do mestre. É o pensar que nos torna livres e não a liberdade externa que nos faz pensar. A gente que eu em Tubarão e outros lugares do estado, estávamos criando essas universidades, ou quer dizer, o nosso sonho de uma universidade futura, e iniciando por um curso simples, uma faculdade simples no interior. E alguns chamavam de malucos, né? Outros nos diziam, vocês estão sonhando coisas, vocês não têm condições. E tive esse apoio do Aníbal, do professor Aníbal, que tinha evidentemente uma influência muito grande pela sua dedicação integral à educação em todos os meios educacionais. E foi este incentivo e foi esta orientação que a gente recebeu, no meu caso, e creio que também em outros casos em Santa Catarina, que viabilizaram esse esplêndido sistema de educação de que Santa Catarina hoje dispõe. Eu não tenho dúvidas que o professor Aníbal Pires foi um dos alicerces disso que foi construído. Eu estive preso na penitenciária há vários meses, né? E foi uma época muito dura, né? E o professor Aníbal, a gente conversava com ele, ele dizia, olha, nós vamos ter um pouco de paciência, porque esse regime é um regime duro. Ele também era contrário àquele arroxo político do momento, né? Onde a desigualdade era muito grande, a injustiça social pior ainda, e os conceitos políticos da época foram altamente modificados. Eles conseguiram terminar com todas as lideranças e o professor acenava, ele disse, uma das consequências desse regime é que eles vão exterminar com a jovialidade que ainda tem um ideal. Ele disse, nós não vamos ter mais líder daqui para frente. Eu lembro da época em que os nossos professores foram presos e que a gente participou eu me lembro que nós participamos junto com a passeata do Instituto daquela noite que o chefe da UNE foi preso, o diretor da UNE, né, daqui, e que foi o Jaraguá, o Bauru, e que foi o pai, que era diretor da filosofia, que junto com o general Rosinha ajudou a soltá-los. E o diretor quem era? Era o Tambozzi. No dia seguinte, disseram, você não vem mais para o colégio. O professor José Tambozzi, você está expulso do colégio. Você, o presidente você é o responsável pelo que saiu no jornal Corujinho. Isso é bom? Nunca disse isso. Eu devia ter 12 ou 13 anos de idade. Eu fui procurar o professor Luiz Henrique Mendes Campos, que morava na rua São Jorge, e o professor Aníbal, a família, morava numa casa bonita, grande, na esquina. É um pouquinho na esquina, ali no próximo supermercado novo que tem ali, né? E eu pedi, devia ser audiência, não. O professor Luiz Henrique falou com eles, não, manda o guri esperar lá na frente. Eu estou arrepiado porque via possibilidade de não estudar mais em lugar nenhum. De repente, eu com 14 anos na rua do colégio, onde é que eu vou? O senhor José Tambozzi me botou para a rua. Se estiver vivo, tem que vir confirmar de cima.
E o que é que eu fiz? Nervoso, sozinho, sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô, não tinha fundação nenhuma atrás de mim. Dava para lá e para cá naquela rua, ia até a pracinha, voltava até a praça onde caiu o avião, né, voltava. Alguém passou e pediu, dá um cigarro? Nunca fumei na vida. Deram um cigarro, ó, tem mistura fina, uma coisa assim. Eu fiquei com aquele cigarro para lá e para cá, como se fossem os filmes, e de repente, aquela casa bonita, não sei se era rosa, abriu, aí o professor ali, o que foi, menino? Assim mesmo. Eu tô na rua, comecei a chorar. Vai pro colégio amanhã. Volta pro colégio. Desculpa. E as cogitações estéticas que a palavra rude e imprecisa não pôde manifestar. A verdade sobre mim mesmo fica tão perto quando estou de olhos fechados. A verdade sobre mim mesmo fica tão longe. E o professor era o conselheiro, que você pedia um conselho sobre isso, sobre aquilo. E assim a gente foi aprendendo, né? Ele foi diretor da Faculdade de Educação, a FAED, da UDESC, por 2 mandatos, não é? E na Universidade Federal de Santa Catarina, ele atuou também como pró-reitor. Então, é um profissional que trabalhou em 2 áreas importantes do meio acadêmico. O professor Aníbal, ele foi escolhido por turmas de diversos colégios onde ele atuou para ser patrono de turma. Isso é muito, muito importante porque é um reconhecimento, não é? Externo em relação à sua pessoa. Ou seja, é um reconhecimento que tem uma grande carga de capital simbólico, porque ninguém diz que é importante, que tem prestígio. São as outras pessoas que conferem esse prestígio, indicando títulos, indicando status, né, como o de patrono de turma. A tarefa da geração atual é proporcionar um mundo melhor à geração seguinte. A vida é uma sequência de mortes e ressurreições. Vós sabeis que a educação é a mais valiosa herança que os pais podem legar aos filhos. Ela é fortuna que não se perde, que não se gasta e produz sempre. Disse. E daí eu fui na UDESC e encontro o professor Aníbal, que já não era o professor Aníbal, já era mais ator do que diretor, eu diria, porque ele vivia com uma paixão o drama do Édipo, e quando o Édipo ficava cego, que ficava desesperado, o professor Aníbal fazia aquilo, eu lembro o professor Aníbal falando para o ator, não, agora é tudo, é visceral, não tem mais, a vida está indo, tudo se desmoronou, isso tem que ser mais trágico, mais... E aí eu olhei para o professor Aníbal, o que eu estou fazendo aqui? Diretor perfeito, e nós rimos muito, ele falou, não, eu quero a tua opinião, eu falei, não tem que falar, está muito bom. Lembro que o pai ficava super alegre quando me pegava repetindo parte dos textos em casa. Mas ele ia mais longe, se atirava nas paredes como se deslizasse nas colunas dos castelos reais, representando aqueles personagens clássicos, Jocasta, Édipo. Mas assim, o que eu vi dos ensaios foi uma coisa bonita de ver, porque você vê um professor, né, que se incentivando sempre os alunos a serem poetas, a lutarem pela liberdade, num outro momento ser exatamente o artista completo, no sentido de poder se integrar e se entregar à paixão do ato da criação. É importante acrescentar que Aníbal Nunes Pires integrava o Grupo Sul e, segundo depoimentos dos membros dessa associação, ele era o principal animador desse grupo que introduziu o modernismo na cultura e nas artes em Santa Catarina. Em nossa casa recebia-se artistas, claro, intelectuais, e o Grupo Sul, formado grande parte pelo desvelo de um contemporâneo, o professor Aníbal,
não foi de outra forma, estávamos sempre lá. E o professor Aníbal tinha entre eles uma serena, uma muito particular maneira de transmitir aquilo que na primeira linha de um verso não seria percebido. Ele diz, olha, veja isso aqui. Também é importante dizer que ele iniciou a sua carreira docente em colégios católicos, não é? Mas depois ele foi se aproximando cada vez mais das instituições públicas. E eu penso que nessa direção, o seu pertencimento ao Grupo Sul foi muito importante, não é? Provocando alguns conflitos no campo escolar, não é? Sabe-se que devido a vinculação do professor Aníbal ao Grupo Sul, ele teria sido afastado dos colégios católicos mais tradicionais de Florianópolis, especialmente o Colégio Coração de Jesus, que era dirigido pelas Irmãs da Divina Providência. Então, ele vai se aproximar cada vez mais de um grupo modernista nas artes e progressista na política. Quando eu comecei a integrar o Grupo Sul, publiquei na revista do grupo o meu primeiro poema. Quem fez a revisão desse primeiro poema e trocou ideias comigo foi exatamente Aníbal Nunes Pires. Mais tarde, em 1966, pela editora Leitura do Rio de Janeiro, eu publiquei o que me permitam dizer, tornou-se um clássico no mundo acadêmico, A Coroa no Reino das Possibilidades. Pois foi exatamente Aníbal Nunes Pires quem fez a revisão inicial do texto. Então, é muito significativo isso, que ele foi, ao mesmo tempo, o confabulador de um guri, de um pré-adolescente e o estimulador do escritor e professor adulto. Sabe-se que houve querelas, disputas, inclusive nos jornais, entre membros do Grupo Sul e da Academia Catarinense de Letras, não é? E nesse sentido, o Aníbal atuou como mediador desse conflito, que foi importante na época porque o Grupo Sul representava o modernismo, um modernismo tardio em Santa Catarina, mas um modernismo conectado com a Semana de Arte Moderna e os seus desdobramentos nos anos 20 e 30. Não é? Então, é importante perceber como Aníbal Nunes Pires ele tinha essa capacidade diplomática de circular em diferentes instituições culturais. A revista Sul era Aníbal Nunes Pires. Fala-se muito do Grupo Sul, etc., mas era ele que incentivava o pessoal, era ele que colhia, era ele que escolhia, era ele que colhia as reportagens, era ele que mandava, era ele que recebia, era ele que distribuía. A revista, se eu não me engano, ela era bimestral, não tenho certeza. E ele recebia os fardos da gráfica e eu ia ajudá-lo a desmontar, a abrir, separar. A revista era mais conhecida no Brasil do que aqui. Porque no Brasil e fora do Brasil era mandado para Angola, para Portugal, para Uruguai, para Argentina, para vários locais. Então eu ajudava ele a distribuir isso aí, que ele envelopava, mandava para esses locais, né? O nosso grupo foi um resultado, isso aí é indiscutível, da ação, da atividade do Círculo de Arte Moderna, o Grupo Sul, porque o Maia era ilustrador da revista Sul, o Assis e o Aldo Nunes. E a gente frequentava a livraria deles lá e estava sempre em contato com todo mundo, inclusive com o teu pai. Por exemplo, o teu pai, que evidentemente o Aníbal Nunes Pires, foi um dos incentivadores, porque a gente via discutindo lá na livraria arte e literatura. E um dia ele olhou e disse, por quê? Por que vocês nesse junto não fazem uma exposição coletiva? Já que vocês são, vamos dizer assim, o que há de mais representativo em termos de modernidade, né, na arte, foi graças, por incrível que pareça, muito poucas pessoas sabem que foi graças a essa sugestão dele que nós nos reunimos, nós éramos 9, e a partir daí fundamos o grupo de Artes Plásticas de Florianópolis. Né? Eu não tenho dúvidas que aquela época foi a época mais efervescente da cultura catarinense.
Ali se revelou todo mundo, tudo é nome conhecido nacionalmente e alguns até internacionalmente, né? A minha caravana deixou terras nas distâncias e o tempo me envelheceu. Situações e gestos, representações e atitudes e ações perderam-se na neblina espessa. Trilhos abertos na estrada longa permanecem. A caravana irá adiante. Ficarei na parada próxima apenas com a recordação da jornada inicial. Na poesia de Aníbal Nunes Pires, entre outras qualidades, eu aprecio a enganosa singeleza com que ele, através de imagens precisas, triviais, seria, desperta leituras profundas, sugestões complicadas, misteriosas, reflexões, enfim, uma metafísica impassível e permanente. Toda a imagem do cotidiano, do dia a dia, confessional, aparentemente, se desdobra em reflexão filosófica. É um poeta muito especial. Eu me lembro bem, por exemplo, de um lance na mesa, na casa da minha avó, tem uma mesa grande na sala de janta, de refeições, e ele contente para mim, contando que ele tinha feito uma poesia caprichada, tinha feito um negócio, né, dentro dos conformes, e mandou essa poesia para um concurso nacional. E, por acaso, na hora do café, ele fez uma outra. E essa outra é que ganhou o prêmio nacional, é Café da Manhã. Acho que é Café da Manhã o título dessa poesia. Então, ele ganhou o prêmio com uma que ele fez, assim, saiu espontâneo, né? E a outra que foi caprichada, ele não ganhou nada, né? Então, é um lance que eu me lembro bem da participação do tio conversando. Poema do Apocalipse. Os anjos, os 4 cavaleiros abalando o mundo, as bestas, e os dragões anunciam o 666. O pai vivia declamando poesias em casa, em alto e bom tom. Tinha uma muito repetitiva. Na época eu não entendia muito bem. Uns anos depois conheci o texto por conta própria. Era um maravilhoso poema de García Lorca. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una puerta de calle prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Vamos aí um trechinho da música do pai. É? Da música do pai, um trechinho. Qual é? Vem, vento, vem. Vem, vento, vem, vem do mar. Vai estas nuvens do céu. Borda a noite de azul escuro, com estrelas e luar. Borda a noite de azul escuro, com estrelas e luar. Vê saudade a praia faceira, no jardim a velha figueira. Eita, Iguaçu, pedra e mar. Me emociona a beleza dessas coisas, desse poema, né? Que te chama o vento para limpar e que vai mostrando as belezas de Florianópolis. Um poema Terra Fraca, que é título de sua primeira antologia, que é um poema também emblemático. Na Terra Fraca, os homens nascerão sem vida, sem razão, sem forças e sem amor. Na terra fraca, abandonados à toa, como folhas secas rodopiando no chão.
Tudo terá o sabor amargo das coisas que terminaram, para nunca mais tornar. Na terra fraca, as coisas não começam, as coisas não terminam. Rolarão os anos na monotonia de todas as horas, e a terra fraca terá perdido o barro virgem, o barro moço, a argila virgem, a argila moça. Então o professor Aníbal ia no quadro negro e escrevia uma frase, por exemplo, de uma música de composição da música popular brasileira. E aí ele colocava: minha vida era um palco iluminado, tu vivias nos astros distraída. E aí pegava uma frase dessa e pedia para os alunos irem trocando as palavras, os verbos, e a partir desse exemplo prático, fazia com que todos os alunos se interessassem em tentar criar, tentar descobrir o amor pelas palavras. Eu acho que isso e o lado humano do professor Aníbal são coisas inesquecíveis que a gente traz para a vida. Vem, vento, vem pro mar, varre essas nuvens do céu. Dona Geninha agora vai anunciar que o professor Aníbal hoje vai sambar. Alô, professor Aníbal! Essa é pra você de coração! Hoje o meu professor, eu sei da cultura e do amor. És rei, resgatei na memória o teu tempo de glória e não se acabou. Em teus versos eu vejo alguém que sonhou sempre mais além. Hoje digo obrigado por todo o legado que você deixou. Mas quando o castiçal dourado já estava apagado, carente de luz. Vem comigo! E a vela já derretida, queimava e esquecida ao lado da cruz. Nem quando o dia rompia, surgia alegria, então você chegou. Ai, tristeza! E transformou a tristeza em versos de beleza, ternura e cor. Enchendo toda a cidade de felicidade, o meu mundo mudou. Mas meus olhos, quando de olhos fechados, se fico calado, te vejo melhor. Pois com os meus olhos abertos, somente está perto que encontro ao redor. Mergulho assim na poesia, e com tua magia se modernizou. E hoje no teu centenário, teu aniversário, vamos celebrar. Quem deixou tanta saudade na universidade e sempre amou Aníbal e Aníbal. Eu peço, meu mestre, meu professor, me ensina a viver a vida, me mostra o que tem valor. Repete! Já que o senhor falou, vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor conheceu meu pai. Queria que o senhor falasse assim, como que o senhor conheceu, como é que era ele aqui na universidade. Tá bom. Aníbal foi um homem de... O Aníbal foi um cidadão, um grande professor, e ele se doou aos outros, objetivando a fazer sempre o bem, que ele merecidamente faz jus a um posicionamento, se é que existe vida, se é que existe algo espiritual, que Deus abençoe o nosso nobre e caro amigo Aníbal. Tu queres falar mais alguma coisa dessa coisa? Não, o que eu destacaria sempre que nós sempre se acompanhamos, né? No final, não nos encontrávamos muito, mas fomos morar juntos lá em Coqueiro, né? O tio Gervásio foi morar ali também, o tio Antônio morava, o Walter foi morar ali. Então, a família, mais ou menos, ela foi
na sua parte de nômade, teu pai saiu, foi para Bocaiúva, foi para tal, mas no fim todos se reuniram no terreno que era da tia Mina, né? Se bem que a tia Mina tinha os sobrinhos preferidos e os odiados. A minha mãe estava na parte, digamos, parte ruim, que ela não recebeu herança, né? A outra coisa, e por esse motivo, pausa, dá um pausa aí. Por esse motivo, teu pai me deu um terreno lá em Jurerê. Ele comprou por insistência do pessoal do Aderbal, mas não era o Aderbal, era quem cuidava daquilo lá. Era muito conhecido o tio, por insistência ele comprou esse terreno em Jurerê Nacional e ele disse, a família de vocês foi justiçada tal, e deu esse terreno para mim. Então isso aí é outra lembrança aqui. Foi um sonho meu, desde que o pai morreu, eu fazer um livro junto com o Salim Miguel, né, o Flávio Cardoso e Silveira de Souza, grandes amigos do pai, e também com a colaboração de muitos outros, né, como Jair Ramos, que foi nosso vizinho e meu grande estimulador, Gilberto Gerlach, entre outros, professor Carlos Humberto. Então, hoje, eu estou realizando realmente um sonho meu, né? É o que dá mais prazer, é essa trajetória, essa subida do morro, essa trajetória até eu realizar, né? E olhar para trás e ver o que a gente realizou. E lá de cima do pico, como eu me considero agora, num sonho, serve mais para a gente olhar para baixo e ver como a gente é pequeno, e o que vale nesse mundo é a humildade e a amizade. Mas então vou finalizar com essa frase que ele diz: a educação é a mais valiosa herança que os pais podem legar aos filhos. Ela é fortuna que não se perde, que não se gasta e produz sempre. Foi meu professor no ginásio, no antigo Instituto de Educação, foi meu colega na Faculdade de Filosofia, e foi meu colega também na Faculdade de Educação. E também foi um grande incentivador, tanto das artes ligadas à literatura, como às artes plásticas. Em suma, Aníbal viveu o seu tempo como um grande homem. Eu ainda era estudante e ele pró-reitor de assistência e orientação estudante. Aliás, foi o primeiro pró-reitor da universidade que atuou nessa área. Eu lembro que, inclusive, nós criamos um primeiro programa de bolsa de estudo. E como era o DCE, com o apoio da Pró-Reitoria, esse programa era uma contribuição dos professores, que descontavam em folha uma contribuição na época de 5 cruzeiros, e isso se revertia em bolsa para o estudante, que era concedido pelo DCE. Mas ele era um conselheiro. A cada momento o Aníbal estava orientando, porque nós, como jovens, somos assim muito entusiasmados e às vezes muito afoitos. Ele sempre já aconselhava, falava, muitas vezes até tarde da noite o Aníbal estava conversando conosco e nos orientando. Então eu aguardo recordações excelentes do Aníbal. Fui conhecer Aníbal Nunes Pires em 1945. Eu tinha dançado em matemática no Colégio Catarinense e o Aníbal Nunes Pires foi ser o examinador da segunda época. Mas embora ele fosse um excepcional professor de matemática, e não só de matemática, de português e de outras matérias também, ele não conseguiu que eu fosse aprovado. Eu estava no Rio quando, em 1978, fiquei sabendo do falecimento do Aníbal. Foi uma perda não só para os amigos, para os alunos, mas para a cultura de Santa Catarina, porque ele foi um excepcional professor e foi, além disso, um incentivador. Ele deve ser sempre muito bem lembrado, é uma das figuras principais da história, da educação e da literatura em Santa Catarina.
Eu, juntamente com o professor Aníbal, nós estávamos conversando e eu perguntei para ele qual seria o seu parentesco com os chamados irmãos Nunes Pires, né? Então ele me disse o seguinte: olha, nós somos parentes, mas essa conversa é um tanto longa e nós outro dia com calma sentaremos e eu mostrarei todo o meu parentesco. Acontece que esta foi a última sexta-feira que ele esteve na universidade. No domingo seguinte veio a notícia que ele tinha falecido, de modo que a nossa conversa não saiu mais. O professor Aníbal Nunes Pires deixou para o catarinense, de um modo geral, o legado do seu amor pela literatura, do seu amor pelas artes plásticas e o seu legado como um excelente professor de português, de sociologia, de matemática e, além disso, uma referência como caráter. Ele foi um elo, vamos dizer assim, do passado com o presente e não houve nenhuma divisão abrupta, porque com ele tudo flutuava, vamos dizer assim. O legado dele foi a liberdade, a aceitação do que é novo. Em primeiro lugar, uma confiança enorme no ser humano e a certeza de que um dos direitos fundamentais é uma educação crítica e uma educação construtiva. Mas se fosse possível ver, analisar, avaliar quantas pessoas viveram arte, cultura, literatura posteriormente por influência do Aníbal, nós teríamos um cabedal enorme de sementes de cultura que brotaram, que se desenvolveram e que fizeram com que a literatura e a arte, de modo geral, a cultura toda, se beneficiasse com essa semente que o Aníbal ia plantando lentamente, quase que de uma maneira oculta, em trabalhos reservados, com grupos sem grandes ostentações. Para mim, esse foi o grande legado que o Aníbal deixou. Aquela disponibilidade dele em fazer com que as pessoas vivessem e desenvolvessem cultura. O Aníbal já era formado, já era professor, já tinha uma experiência de vida e, no entanto, conversávamos, discutíamos, trocávamos ideia como se tivéssemos a mesma idade. Só para vocês terem ideia, durante 39 anos ele lecionou no Colégio Catarinense, ele lecionou no Colégio Coração de Jesus, ele lecionou na Academia do Comércio, ele lecionou no Instituto Estadual de Educação, ele lecionou na UDESC, ele foi um dos iniciadores e trabalhou na Faculdade de Filosofia e depois ajudou a criar essa universidade. E nós estamos num espaço que se chama Galeria de Arte Aníbal Nunes Pires. O Aníbal estava à frente da sua época. O Aníbal estava dizendo há pouco, se ele morasse num centro maior, que não fosse a Florianópolis dos anos 40, 30, 40, 50, ele seria para nós o que é hoje um Anísio Teixeira e um Paulo Freire. E quem pode saber isso ainda muito melhor do que eu é a Geninha, esposa do Aníbal, que foi também uma excepcional professora e a quem eu peço uma salva de palmas. Eu acho que disso tudo é que o Aníbal morreu muito cedo. Ele podia viver muito mais. O pai morreu com 62, né? Hein? O pai morreu com 62 anos. Foi. Eu tinha 15 anos. Ele estava bem, tudo assim, de repente, sentiu aquela dor de cabeça, foi pressão alta. Aí ele teve esse derrame. Eu não gosto de lembrar.
Tá, acabou. Pode ficar à vontade. Vem pro mar, varre essas nuvens do céu. Dona Geninha agora vai anunciar que o professor Aníbal hoje vai sambar. Alô, professor Aníbal! Essa é pra você de coração! Hoje o meu professor, eu sei, da cultura e do amor, és rei, resgatei na memória o teu tempo de glória e não se acabou. Em teus versos eu vejo alguém que sonhou sempre mais além. Hoje digo obrigado por todo o legado que você deixou. Mas quando o castiçal dourado já estava apagado, carente de luz. Vem comigo, vem comigo! E a vela já derretida, queimava e esquecida ao lado da cruz. Nem quando o dia rompia, surgia alegria, então você chegou. Sai, tristeza! E transformou a tristeza em versos de beleza, ternura e cor. Enchendo toda a cidade de felicidade, o meu mundo mudou. Mas meus olhos, quando de olhos fechados, se fico calado, te vejo melhor. Pois com os meus olhos abertos, somente está perto que encontro alguém. Mergulho! Mergulho assim na poesia, e com tua magia se modernizou. E hoje no teu centenário, teu aniversário, vamos celebrar. Quem deixou tanta saudade na universidade e sempre amou Aníbal e Aníbal. Eu peço, meu mestre, meu professor, me ensina a viver a vida, me mostra o que tem valor. Repete, repete! Eu vejo a tua luz lá no céu. Energia! Eu quero mais uma aula pra anotar no meu papel. Magistério sempre foi sua paixão. Literatura, poesia, educação. Seu pensamento! Seu pensamento difundiu-se pelo ar. Genialidade não difícil. Tá bonito, comunidade! Não choremos nunca a morte do poeta. Jamais! Pois foi feliz e sempre será. No vento que sobra do mar, ouvindo a cidade a cantar. Aníbal, tu és imortal. Canta!